Seja muito bem-vindo à primeira edição do Takei Responde. Aqui é um espaço onde eu vou responder algumas das perguntas da caixinha de perguntas lá do Instagram com muito mais detalhamento, com mais tempo, do que simplesmente responder nos stories ali em 15 segundos se virando nos 30. O tema dessa primeira edição é potencial de guarda e eu tenho algumas perguntas aqui no caderninho, porque afinal de contas eu estou usando esse celular para gravar esse vídeo para você, para responder aqui sobre o assunto. Potencial de guarda. A primeira dúvida que me mandaram aqui é qual é a forma de definir o tempo de guarda de um vinho? Só a uva seria uma característica? Tem uma série de fatores que estão envolvidos no que a gente chama de potencial de guarda do vinho, ou seja, a capacidade de a gente deixar o vinho guardadinho, bonitinho ao longo dos anos e ele melhorar com o tempo. Então, uva é um dos fatores envolvidos no potencial de guarda. Existem uvas que produzem vinhos com melhor potencial de guarda, como por exemplo o Cabernet Sauvignon, a Riesling, a Tannat, e outras uvas que tendem a não possuir tanto potencial de guarda, não produzir vinhos com tanto potencial de guarda, como a Sauvignon Blanc, a Gamay, a Pinot Grigio e por aí vai. Mas a uva por si só é suficiente para determinar o potencial de guarda de um vinho? Não. Então, se você pegar um Cabernet Sauvignon mais baratinho ali do Chile, ele não vai ter potencial de guarda. Se você pegar um Tannat baratinho do Uruguai, mais simples, também não vai ter potencial de guarda. Da mesma maneira, existem alguns Sauvignon Blanc que possuem potencial de guarda, embora a maioria deles seja feito para ser bebido jovem. Existem alguns vinhos feitos com a uva Gamay, os Crus de Beaujolais, por exemplo, como o Morgon e Moulin à Vent, que são vinhos que têm potencial de guarda de 10 anos, eventualmente. Embora a maior parte dos Beaujolais feitos com a uva Gamay sejam vinhos para consumir muito, muito rapidamente. Então, a uva é um dos fatores envolvidos no potencial de guarda. Tá? Existem outros aí, a forma como, enfim, as uvas foram plantadas, cultivadas, a qualidade do cultivo de uma maneira geral, as técnicas empregadas na produção, tudo isso também impacta no potencial de guarda. E isso se reflete muito no preço, então o preço é um grande indicativo do potencial de guarda de um vinho. Não adianta só olhar para a uva, tem que olhar para a uva e, de certa maneira, para o preço, para o produtor, para a região, se é uma região que é conhecida por produzir vinhos de guarda ou não, todo esse conjunto de fatores na hora de a gente avaliar a compra de um vinho. A segunda pergunta é bem parecida. Como eu descubro o potencial de guarda de um vinho? Olha, a maneira mais fácil é a seguinte. Boa parte dos produtores coloca ou na própria garrafa, no contrarótulo, ou no seu site uma estimativa de potencial de guarda. E não. Eles não estão tentando te enganar nem nada não. Então tem um bom grau de confiabilidade o que o produtor te fala quando ele te fala alguma coisa. Só que em primeiro lugar, eventualmente a gente pode querer tomar algumas decisões um pouquinho diferentes do produtor, deixar o vinho um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos de tempo. A gente só vai poder fazer isso se a gente tiver senso crítico, para tomar nossas próprias decisões. Em segundo lugar, a gente tem que pensar também que vai ter produtor que não coloca esse tipo de informação, nem em ficha técnica no site, nem na garrafa, nem em lugar nenhum. E aí como é que a gente vai saber na hora que o produtor nos deixa no escuro? Então, justamente para isso é importante a gente dar uma estudada mesmo. Então, dá uma pesquisada na uva que você comprou, a uva do vinho que você comprou, se ela tem potencial de guarda ou não. Dá uma pesquisada na região da qual o vinho vem, se tem potencial de guarda ou não. Tenha consciência de que a esmagadora maioria dos vinhos de guarda não são baratinhos, tá? Tem vinho que melhora com o tempo que é baratinho? Tem, mas são achados, tá? Não é coisa comum. O mais comum é que sejam vinhos caros. Então, faça essa junção de fatores de uva, de região, de preço, de produtor e com isso você vai conseguir, enfim, ter uma estimativa de quanto tempo você deve guardar, caso o produtor não te informe esse dado. Na guarda, alguns tintos normalmente melhoram. E os brancos de guarda melhoram na mesma intensidade? Sim e não. Como assim? Sim, os brancos que são de guarda melhoram na mesma intensidade. Então, são vinhos que muitas vezes começam simples e que ganham uma complexidade incrível, ficam maravilhosos com o tempo. Alguns dos vinhos mais lindos, velhos, de guarda, que eu já bebi eram brancos, não tintos. Talvez os meus preferidos fossem brancos, inclusive, mas eu sou suspeito porque eu adoro vinho branco, então é outra coisa. Mas
O que acontece? A maior parte dos vinhos de guarda que nós conhecemos são tintos. Então, talvez percentualmente, né, a gente tenha mais vinhos tintos com potencial de guarda do que vinhos brancos. Porém, a gente tem sim vinhos brancos de guarda, e os que são de guarda de fato, alguns deles, não todos, mas alguns deles conseguem envelhecer tão bem quanto vinhos tintos. Então, vinho branco da uva Riesling, por exemplo, envelhece muito melhor do que muito vinho tinto, tá? Mas a gente também vai ter, em geral, alguns outros vinhos brancos que têm um potencial mais moderado de guarda. Se a gente for parar para pensar, também vai ter vinhos tintos que têm potencial moderado de guarda. Então, sim, no fim das contas, um branco ele pode chegar a ter um potencial de guarda tão legal quanto um tinto. Quais os vinhos brancos e rosés que têm potencial de guarda? Rosé é um pouco mais difícil. A gente vai ter os vinhos franceses da região do Bandol ali, que vão ter um potencial de guarda um tantinho ali, uns 4, 5 anos, eu particularmente diria. A gente tem alguns vinhos espanhóis mais tradicionais, rosés, que têm potencial de guarda, mas não são o estilo mais comumente feito hoje em dia. Agora, a maior parte dos rosés, a esmagadora maioria dos rosés, é feita para consumo imediato, não ganha nada e perde com o tempo, tá? Brutalmente, a maioria do que vocês comprarem por aí, vocês vão beber bem logo, e é para beber ontem mesmo. Mais raro ter vinho rosé com potencial de guarda. Agora, quando a gente fala de vinhos tintos com potencial de guarda, aí de vinhos rosés, de vinhos brancos, meu Deus do céu. Quando a gente fala de vinhos brancos com potencial de guarda, aí a gente já tem mais coisa, né? Então, de vinhos brancos com potencial de guarda, a gente vai ter a Riesling, que é a uva clássica com muito potencial de guarda. A gente tem a Semillon, que é uma outra uva que produz vinhos de excelente potencial de guarda. Eu falei que não tinha tanto, mas alguns Sauvignon Blanc, alguns vão ter potencial de guarda, alguns Albarinho vão ter potencial de guarda, não é a maioria. Tem uma uva que tem muito potencial de guarda entre as brancas também, que é a Chenin Blanc, é uma uva francesa da região do Vale do Loire, que faz uns vinhos que aguentam bastante tempo. Então, tem sim alguns vinhos brancos que melhoram bem com o tempo. E aí uma coisa que é importante saber é o que faz o vinho tinto e o que faz o vinho branco terem potencial de guarda. No vinho tinto, a principal característica que vai conferir potencial de guarda, né, vai ser a concentração de compostos fenólicos, né, de pigmentos e de taninos. Mas a gente vai ter também a acidez ali exercendo um papel no potencial de guarda dos vinhos tintos. Então, os vinhos tintos, quanto mais intensa a cor, quanto mais tânicos e também quanto maior a acidez, maior o potencial de guarda. Para os vinhos brancos, quando a gente fala dos vinhos brancos secos, aí o que vai conferir potencial de guarda para eles vai ser principalmente a acidez, né? E claro, também a concentração de compostos de aroma e de sabores. Um vinho para envelhecer bem, ele tem que ser concentrado em aromas e em sabores, porque são esses aromas e sabores que vão evoluir e se tornar alguma coisa. Se ele não tem muita concentração, não vai normalmente para nenhum lugar muito bom não. Então é por isso que, por exemplo, a Riesling, a Chenin Blanc e a Semillon são uvas brancas que têm potencial de guarda, porque são uvas de acidez elevada. Da mesma maneira, quando a gente pensa nas tintas, é por isso que a Cabernet Sauvignon, a Tannat, a Malbec geram vinhos com potencial de guarda. Tem muito tanino, muita cor, muita concentração e muita acidez, em geral. Malbec um pouquinho menos, mas a Tannat e a Cabernet tem bastante. Mais uma pergunta aqui: quais vinhos são clássicos para guarda e realmente melhoram com o tempo? Já falei de algumas uvas, vou falar de alguns vinhos, né, de regiões clássicas, aí falando de Europa. Então, os grandes exemplares de Bordeaux vão ter potencial de guarda elevado, né? Não vai ser o vinho que você vai ver escrito Bordeaux no rótulo, ele vai vir com o nome de uma sub-região mais específica, Margaux, Pauillac, Pomerol, Saint-Emilion e por aí vai. Então, são vinhos mais caros. Desafiando, né, o que a gente fala sobre potencial de guarda, a Pinot Noir, embora seja uma uva tinta de cor clarinha, com pouco tanino, ela na Borgonha vai dar origem a alguns vinhos de guarda, então os vinhos também mais caros, de sub-regiões específicas da Borgonha, vão ser vinhos tintos de guarda. Falei duas regiões da França, tem outras, mas vou ficar nessas duas para os vinhos tintos. Na Espanha, a gente vai ter na região da Rioja e na região da Ribera del Duero vinhos também que têm potencial de guarda, principalmente os vinhos
reserva e gran reserva. Na Itália a gente tem alguns clássicos como o Barolo e como o Brunello di Montalcino, que vão ter excelente potencial de guarda. Os vinhos feitos com uva Riesling na Alemanha e na região francesa da Alsácia também vão ter bastante potencial de guarda. Então a gente tem algumas regiões clássicas aí, falando de velho mundo, que produzem vinho de guarda. No novo mundo a gente vai ter também vários vinhos que têm potencial de guarda, mas que não vão ser reconhecidos por uma região específica produzir vinho de guarda. Acho que a gente vai pensar muito mais o novo mundo em termos de uvas do que de regiões. Qual a forma mais simples para realizar a guarda adequada de um vinho? A forma mais simples é você comprar uma adega climatizada e guardar o vinho na adega climatizada. Tá? Parece besteira, mas é simples assim. Se você quer guardar vinho por longo tempo, você está disposto a investir mais em uma garrafa, em várias garrafas, em ter uma coleção de fato de vinhos, eu acho que você precisa pensar muito seriamente em fazer um investimento numa adega climatizada, porque as temperaturas aqui no Brasil elas não conseguem garantir um ambiente adequado para a guarda de vinho durante longo tempo. O vinho vai evoluir rápido demais e de uma maneira desequilibrada. Então, vinho de guarda normalmente é caro. Investe numa adega se você está pronto, se você se sente pronto para dar esse passo a mais, que é guardar vinhos por longo tempo. Senão você pode quebrar a cara, comprar uma garrafa carona ali, de seus 400, 500 ou até mais reais, deixar ela 10 anos, ou seja, investir seu tempo também para chegar lá na frente e ver que você jogou dinheiro fora. Eu sei que a adega está caro, mas para quem quer realmente guardar vinho é um investimento necessário. Nossa última pergunta do dia é: vinhos de garrafa Magnum. Garrafa Magnum é aquela garrafa grandona que equivale a 2 garrafas de vinho, né? 1,5 litros. Então, vinhos de garrafa Magnum também devem ficar em adegas ou no fundo do armário é ok? Também devem ficar em adegas. Elas vão ter uma vida útil em fundo de armário maior, né? Porque você inclusive tem uma quantidade maior de vinho ali, então a taxa de reações químicas possivelmente vai ser mais lenta, mas no fim das contas não é o ambiente ideal também para a tua garrafa Magnum. Então, se você tem uma garrafa independente do tamanho dela e você quer envelhecer essa garrafa, você quer beber esse vinho evoluído, é importante ter uma adega climatizada. E um ponto importante sobre garrafa Magnum é que são vinhos que demoram mais de evoluir, que evoluem mais vagarosamente. Por quê? Porque você tem 1,5 litros de vinho, mas o gargalo da garrafa, né, a superfície de contato com o oxigênio é a mesma de uma garrafa normal. Então o vinho reage com o oxigênio muito mais vagarosamente, por isso ele evolui mais devagar. E justamente por isso, apesar de a gente deixar fora da adega, as reações ocorreriam mais lentas. Porque você tem uma quantidade menor de oxigênio para uma quantidade maior de vinho. Mas ainda assim não é o ambiente adequado. Então, fundo do armário para guardar vinho realmente... Pensa se você quer guardar esse vinho por muito tempo, se você tiver com ele no fundo do armário. Eu não acho que seja a melhor solução. E é isso, chegamos ao fim das nossas dúvidas sobre potencial de guarda na primeira edição do Takei Responde. Espero que você tenha curtido, que você tenha se divertido e conseguido tirar suas dúvidas sobre esse tema, que é um dos mais procurados e mais controversos também do mundo do vinho. Você curtiu, não esquece de deixar sua curtida aqui, que para mim é importante pra caramba, né? Valorizar o trabalho e eu saber que eu estou no caminho certo. Compartilha isso, né? Marca algum amigo que com certeza vai se beneficiar dessas dúvidas também. E se você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, clica em algum botãozinho aqui embaixo para você, né, começar a acompanhar o canal, para você se inscrever no canal. E quando você clicar vai aparecer um sininho para você ativar as notificações. É importante por quê? Porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu publico aqui, também das minhas lives quinzenais que eu faço. Beleza? Então, a gente se vê na próxima!